Fala galera, mais um vídeo aqui sobre banco de dados para a web. Hoje a gente vai tratar, né, sobre o modelo entidade e relacionamento. Tá? O que é esse modelo, né? E mais do que isso, né? Como é que a gente consegue visualizar esse modelo? Então a gente vai falar sobre o modelo e sobre o diagrama, né, de entidade e relacionamento. Que, do ponto de vista mais geral, né, ele é uma representação, né, abstrata da estrutura do banco de dados. Ele é um documento, ele termina se transformando em um diagrama visual, né, que a gente consegue projetar, né, a nossa estrutura, e não só a estrutura do banco, né, como e os relacionamentos, né, entre os elementos que o compõem. Então a gente consegue detalhar num nível, né, que fica fácil a gente entender os dados envolvidos, como eles se comunicam, como eles se relacionam, e mais do que isso, né, a gente também consegue ver quais informações e facilita muito a gente conseguir transformar desse modelo para um banco de dados real. Então, é uma imagem, um diagrama, onde facilita para o time, né, como um todo, de desenvolvimento se comunicar. Às vezes você tem um perfil na empresa que entende um pouco menos de programação, né, de dados de programação, alguém mais de negócios, por exemplo, e esse documento ele consegue ser entendível, né, por ambas as partes. São pessoas que estão trabalhando juntas no desenvolvimento, né, na estruturação dos dados, que informações seriam importantes da gente poder estar ali dentro, né, armazenando nesse banco de dados. A gente percebeu, né, que o banco de dados ele surgiu quando os dados começaram a ficar mais complexos, e essa complexidade diz muito a respeito no grau, o número de relacionamentos entre essas informações, né, como a gente pode organizar. Obviamente, existem outras maneiras de você organizar dados, tá? Mas a gente vai focar aqui nesse vídeo, né, utilizando esses modelos relacionais, tá bom? E tanto é que a gente está utilizando um banco de dados relacional. Então, para constituir, né, esse modelo, ele é composto, né, de entidades, né, atributos e relacionamentos. Vamos dar uma olhada mais especificamente nesses elementos, né? Então, quando a gente fala de uma entidade, a gente diz respeito às grandes partes que estão envolvidas dentro desse projeto. Se a gente fizesse uma associação com as nossas planilhas, né, o Excel que a gente começou no início desse curso, né, a gente poderia entender como se fosse as tabelas, né? Então, cada tabela que normalmente representam coisas que existem, né? Normalmente entidades são elementos do mundo real, ou até pode ser lógicas também, né? Algo que só existe no domínio do projeto, tá? Mas a ideia é que a gente, por exemplo, quando eu falo usuário, né, o usuário ele é uma entidade do meu diagrama de entidade de relacionamento. Essas entidades podem ser fortes, fracas, né, associativas. Quando a gente fala isso, uma entidade forte é uma entidade que ela existe sem a necessidade realmente de existir outras entidades. Por exemplo, um usuário um usuário existe independente de outras entidades. Agora, por exemplo, uma entidade fraca é uma entidade que vai depender, para ela existir, vai depender de um conjunto de outras entidades fortes, por exemplo. Quando eu tenho quando eu crio uma situação, né, onde eu vou utilizar, onde ela só vai realmente existir quando eu realmente criar, né, ela depende, né, ela tem essa dependência de uma entidade forte, né. Já as associativas é que eu preciso ter uma associação, né, entre várias tabelas, para a gente poder, entre várias entidades, para a gente poder enxergar isso. Tá? A gente vai ver mais para frente alguns exemplos. Né? Então, os atributos são esses elementos, né, são os dados realmente relacionados a cada uma dessas entidades. Então, a gente vinha dando o exemplo da entidade usuário, né, que estava aqui nesse momento com esse diagrama, né, que é um diagrama um pouco de UML, né, que é uma linguagem também de modelagem de dados. A gente vai falar sobre essa nomenclatura um pouco mais para frente. E aqui eu já coloco os dados, né? Então, aqui eu estou colocando, por exemplo, não só o dado, dizendo o ID, né, e o tipo dele também. Então, e-mail, Vachar, é o tipo, né? Então, senha e Vachar. E tudo isso aqui já fazendo uma associação às informações que a gente já tem, tá? Que a gente já tem no nosso sisteminha. E aqui a gente vai notar que a gente tem um PK, né? Que é o Primary Key.
Então, a chave primária, né, é a informação que não se repete nunca. Então, a gente tem isso aqui, eu coloquei os outros not null, né, para eles não poderem serem nulos. Então, são elementos, são atributos aqui dentro. E tem alguns outros tipos de atributos, né, são os atributos simples, como esses, poderiam ser um atributo composto, como, por exemplo, endereço, poderia ser uma composição de outros, né, atributos. E multivalorado, quando, por exemplo, telefone, se eu tivesse mais de um telefone, né, na mesma entrada. Então, os atributos são esses elementos internos de cada entidade, eles que dão a característica, né, intrínseca de cada entidade. E a gente está usando essa anotação, né, essa anotação, existem outras, mas a gente está usando a anotação de James Martin, né, que é o famoso pé de galinha, e onde ele faz essa ligação. Aqui eu estou mostrando já um relacionamento, tá? A gente vai falando de relacionamentos, então a gente mostrando como poderia ser um relacionamento entre duas entidades. Então, eu tenho a entidade usuário, a entidade endereço, e aqui eu tenho essa anotação, essa ligação indica que, vamos lá, olhar esse lado, a gente indica que um usuário pode ter 0 ou mais endereços, tá? Então, aqui eu estabeleci uma relação entre o usuário, a entidade usuário e a entidade endereço. Então, essa é a anotação, uma das mais utilizadas, tá? E aqui a gente fala um pouco mais sobre essas notações, um exemplo maior, vou dar um zoom nele a seguir, tá? E a gente tem aqui, né, um relacionamento, até esqueci de deixar full screen, mas bom. Então, aqui a gente tem as cardinalidades desses relacionamentos. Então, é muito comum, quando você define os relacionamentos, você também define a cardinalidade, né? De quanto para quanto, né? Como é que funciona, como é que essas entidades se comunicam. Nesse caso aqui, né, eu estou definindo que um usuário ele pode ter vários endereços, tá? Então, por exemplo, quando você faz uma compra num aplicativo de comida, né? Às vezes você está num endereço, às vezes você está com o celular em outro endereço, então você pode ter vários endereços. Então, faz sentido para determinada aplicação eu poder ter vários endereços. Já para outras aplicações, eu poderia ter um relacionamento 1 para 1, né? Então, o gráfico, né, seria um pouco diferente. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o gráfico 1 para 1 seria seria repetir isso aqui, né, de 1 para 1. Tá? Mas nesse caso, para essa aplicação, eu defini que eu poderia ter mais de um endereço. E existe a possibilidade também, né, de eu poder ter um relacionamento de 1 para 1, de 1 para N, que foi o caso, né, de endereço, mas também de N para N, né, muitos para muitos, que é o caso aqui que a gente criou, né, entre usuário papel e usuário papel. O que significa isso? Eu quero dizer que um usuário ele pode ter vários papéis. O que são esses papéis? Seriam os papéis, por exemplo, que ele desempenha dentro do sistema. Eu posso ter um papel administrador, um papel gerente, um papel usuário, né? Um papel, deixa eu ver, de estoquista, no caso, se for algo relacionado a produtos e vendas, né? Então, eu poderia ter um papel vendedor para pessoas que fossem postar novos produtos. Então, cada funcionalidade, né, que iria ser liberada para esse sistema, eu poderia ser controlado através de papéis. Então, um usuário poderia ter vários papéis, concordo? Eu poderia ter um usuário que é vendedor e, ao mesmo tempo, ele quer comprar coisas de outros vendedores. Então, ele poderia ter dois papéis. Então, um usuário poderia ter vários. E, do outro lado, um papel, né, pode ter vários usuários. Eu posso ter mais de um vendedor, certo? Então, a gente, para implementar esse relacionamento N para N, a gente já cria uma outra entidade que vai fazer uma associação entre os usuários e os papéis, e aqui dentro é que eu consigo implementar essa comunicação. Uma coisa que eu esqueci de falar, né, a gente já vinha trabalhado com a primary key, né, que a gente viu que é um atributo que não se repete, ele é único para dentro de todos os elementos dentro dessa tabela, né, dentro dessa entidade. As entidades elas vão ser mapeadas em tabelas no banco, tá? Então, a gente tem essa entidade aqui, né, a PK, que é a primária, e quando eu faço uma relação, essa entidade, que era aqui uma primary key, ela se transforma em uma chave estrangeira aqui do outro lado. Olha só. Então, o usuário ID, ela faz uma relação direta com esse campo usuário. Então, quando eu colocar um endereço e tiver o ID1, que é desse usuário, então todos os endereços que tiver ID1, ele já sabe que vai fazer essa associação.
E aqui, nessa tabela associativa, a gente consegue fazer isso com uma chave primária para a tabela em si, para a entrada, e depois duas chaves estrangeiras, uma pegando do usuário e outra pegando a chave estrangeira do papel, tá? A gente, no próximo vídeo, eu vou construir isso aqui com calma com vocês, mostrando os detalhes e vou apresentar uma ferramenta, tá? Que eu recentemente tenho utilizado. E aqui desse lado já tem um usuário podendo fazer vários pedidos. E esses pedidos têm quantidade e tal, e indica um produto. Então, a chave estrangeira, a chave primária desse produto, ela fica associada a uma chave estrangeira no pedido, como também o usuário que está comprando, eu tenho essa informação aqui. Então, é legal quando eu faço isso, a gente vai falar um pouco também sobre normalização de dados. A gente sempre trabalha com chaves estrangeiras e chaves primárias, né, apontando com esses apontamentos, para evitar redundâncias de dados, né? Se eu ficasse armazenando todas as informações do usuário também aqui dentro, facilmente eu ia causar inconsistências no meu banco, porque às vezes eu ia atualizar um e-mail aqui dentro dessa tabela, mas ia esquecer de atualizar aqui, que depois tinha que atualizar em outro canto. Então, quando a gente trabalha só com referências, né, através desses relacionamentos, eu só preciso atualizar em um canto, que como ele está linkado através desses IDs, eles vão conseguir se encontrar, tá? Então, acho que basicamente é isso, né? A ideia é a gente entender um pouco esse modelo e tentar implementá-lo, tá? Um modelo que tem relacionamentos aqui de 1 para N, N para N. Quando a gente fala de 1 para 1, na natureza é bem difícil você encontrar isso, mas determinados sistemas podem ter essa necessidade e dá para ser feito também, tá, pessoal? Então, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas é para a gente introduzir, né, esses diagramas. Eu acho que vale a pena vocês fazerem uma pesquisa. Tá? Tem muito conteúdo na internet, então, por favor, pesquisem sobre DER, né? Diagrama, Entidade de Relacionamento, e MER, tá? Que vocês vão encontrar bastante conteúdo. Eu vou tentar colocar alguns links também interessantes para complementar, tá? A ideia desse vídeo é só fazer uma provocação, vocês entenderem que existem esses diagramas, né? Esse DER, né? E a partir desse diagrama, pessoas diferentes do time podem entender o modelo de negócio, que informações estão armazenadas ali dentro e como elas se relacionam, né? Por exemplo, se eu quiser depois listar todos os pedidos, né, que foram comprados pelo usuário tal, eu consigo, através do ID dele, encontrar. Se eu quiser saber quem são, dentro do meu sistema, quem são todos os vendedores, eu consigo através do papel. Então, com essas informações, a gente consegue fazer bastante coisa, tá? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.